Salve família Caranda, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, eu li de novo, de ontem para hoje, li rápido, né? Eu já conhecia a história, eu acho que eu li isso aqui em 2008, em PDF. É o livro do George Orwell, né? A Revolução dos Bichos, e eu li de novo. Viver é relembrar, relembrar é viver, né família? Então, comecei a ler aqui, comentei com vocês uma página, mas... família, a sensação que eu tive, quem já assistiu a História Sem Fim, né? Que é um livro onde um moleque acha um livro lá, ganha um livro, e é um livro mágico que vai se escrevendo, narrando fatos atuais, né? E ele fica impressionado como é que pode as coisas acontecendo ou acabar de acontecer e o livro já está ali escrito. É um livro mágico, e eu senti isso. Principalmente no trecho, dando uma palhinha aqui para quem não conhece o livro. Quem conhece já sabe do que eu estou falando, mas para quem não conhece, se trata de uma ficção, certo? Que é uma crítica aos regimes totalitários, certo? Ele faz essa crítica a essa concentração de poder e mostra o perigo disso. E aí os bichos revoltados, porque os humanos os exploram, né? Em uma fazenda, eles resolvem se revoltar. Eu vou dar uns spoilers aqui, mas são pequenos, são curtos, não vai atrapalhar você que quer ler, tá certo, família? Mas você que não gosta de jeito nenhum, eu sugiro que não veja esse vídeo, apesar que o que eu vou falar não vai atrapalhar a sua leitura depois, tá certo? Então, tem um fazendeiro, se eu não me engano o nome dele é Johnny, né? O Johnny é daqueles caras de leixado. E ele gosta de tomar uma, não tá administrando a fazenda bem, mas mesmo assim os bichos, né, tem o seu trabalho, recebem a ração e estão ali guardados pela segurança da fazenda, né? Ele tem 4 homens trabalhando com ele. Só que um belo dia, um leitão, né, começa a falar sobre liberdade, como seria bom, e é um leitão moribundo já, que já vai morrer. Ele fala sobre o sonho que seria se os bichos pudessem viver sem a escravidão do homem, né? Sem ser escravizado pelos homens. E aí fala que, olha, vocês passem para as futuras gerações, que isso é importante e tal, e falece depois de alguns dias. E essa ideia fica na cabeça dos bichos. E aí eles começam já a olhar tudo que o homem faz com maus olhos. E aí um belo dia, esse fazendeiro Johnny, ele toma umas cachaças, né? Bota os bichos lá para trabalhar como sempre. E em vez de dar a ração, ele vai tomar umas cachaças, fica bêbado, muito doido com os funcionários lá. E esquece de dar a ração aos bichos. Então quando ele volta no outro dia para começar o trabalho de novo, né? Que o porre passa e ele volta, os bichos se revoltam contra ele, taca-lhe o porrete, taca-lhe a madeira, coiçada de cavalo, mordida de porco, bicada de pato, o bicho pega pro infeliz. E aí os bichos conseguem botar eles para correr, né? A fúria foi tão grande que os animais nem enxergavam mais nada, era só tiro, porrada e bomba. Bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba. Em cima dos fazendeiros e dos homens dele. E inclusive tem filme, viu família? Tem animação, tudo sobre isso aí. Eu acho que eu já tinha assistido quando eu era criança. Mas a gente quando é criança não percebe, né? E mesmo quando eu li isso a primeira vez, eu não percebi as coisas que são magníficas, família, desse livro. É incrível realmente. E parece que está falando do atual. Principalmente quando os porcos, né, assumiram o comando, por eles serem mais inteligentes, traçarem os planos e tal. E eles começam a ficar piores do que os seres humanos. E aí, meus irmãos, toda vez que a população começa a perceber que, olha, as coisas estão ruins, não tá tão melhor como a gente achava que ficaria sem os seres humanos, né? Porque eles tomam o controle da fazenda e eles mesmos agora é que mandam, né? Mas tem que ter uma liderança, senão a coisa não anda, né? E quem fica na liderança são os porcos. E aí os animais começam a ver que a administração que os porcos estão fazendo não está trazendo esse benefício todo que eles achavam que iam ter. Não, a gente vai trabalhar e tudo que a gente consegue vai ser dividido entre a gente mesmo. Então os animais trabalhavam com muito mais empenho e conseguiam um resultado muito melhor do que na época dos humanos. Mas mesmo assim, isso não estava retornando para eles. E aí eles começaram a reclamar. E aí toda vez, né, que eles queriam se manifestar, reclamar do que estava acontecendo, vinha o porquinho garganta, que faz o papel da mídia, da grande mídia, a relação pública. Ele vinha e fazem como esses cabos eleitorais fazem. Olha, você tá reclamando, Você tá falando do nosso companheiro, do nosso camarada. Sabe o que vai acontecer? O Johnny vai voltar. O Johnny era o fazendeiro. Então os animais se assustavam logo. Não, peraí. Se a gente reclamar, se a gente ficar chiando aqui, o Johnny vai voltar? Vai voltar e aí, meu irmão, acabou. Alguma semelhança, meu irmão, com o que está acontecendo no Brasil? O próprio Bolsonaro, que nós votamos nele, perdeu a eleição por quê?
Porque as pessoas, ao invés de cobrar, ao invés de se esforçarem como estão fazendo agora na porta dos quartéis, dizia: silêncio, calados, todo mundo calado. Isso aí enfraquece o governo e o PT vai voltar. Vocês lembram disso? Dessa pouca vergonha, dessa idolatria, e o cara ia solto ali governando sem receber cobrança de ninguém. E aí o resultado foi esse, perdeu a eleição. Então quando eu vi aquilo ali, eu digo: caramba, velho, parece brincadeira, será que é isso mesmo, mano? E era toda vez, família, toda vez que os animais começavam a ver: olha, mas peraí, a situação não tá melhorando, o que é que tá acontecendo? A gente botou vocês aí pra coisa melhorar e não tá melhorando, como é que pode? Não, mas peraí, mas se ficar reclamando, o Johnny volta. Com essa mentalidade, família, os animais literalmente se estreparam. Eu não vou contar o resto, né? Eu recomendo que você leia, você acha até em PDF, se puder, compre o livro. Eu não vendo o livro, né? Pra pessoa: ah, o Davi tá falando que ele vende. Eu não vendo. Tem outros youtubers aí que vendem, eu não. E até gostaria de vender, porque isso aqui é realmente uma obra de arte, família. E aí, dando uma pesquisada um pouco sobre o autor, né? Ele era um inglês, né? Mas que viveu na Índia por um tempo. Aqui tem uma imagem dele, família. Deixa eu botar aqui, ó, pra vocês verem, ó. Olha ele aí, ó. Tá vendo? Morreu novo esse cara, com 47 anos de idade. O George Orwell escreveu outros livros muito bons, que eu também comprei. Alguns eu conheço, outros não. E ele enfrentou muita restrição. Em alguns países esse livro é proibido até hoje, família. Porque, principalmente os países totalitários. Porque eu acho até... É aí que o livro peca, na minha opinião. Que se ele mostrasse o sistema como um todo, né? Que só serve mesmo para nos controlar, eu daria um 10. Mas eu vou dar um 9,5 por conta disso. E entendo. Vendo a história dele, né, como pessoa, ele foi um cara muito perseguido, né? Ele era de família de classe média. E quando saiu da Índia foi para Espanha e casou, né, com a esposa dele e tal, e foi perseguido por esses regimes, principalmente os comunistas, né, os caras lá fazendo os movimentos na Espanha, e poucos escaparam, e ele foi um dos, né, que conseguiu escapar. E ele, como jornalista, ele enfrentou muita censura, e esse livro dele foi rejeitado por várias editoras. Para você ter ideia, os Estados Unidos rejeitou esse livro na época, que era a Segunda Treta Mundial, né? Ele foi publicado, se eu não me engano, família, em 1945, né? É isso aí. Ele foi publicado a primeira vez em 1945. Então, houve muita rejeição, porque naquela época tinha aliança por causa da Segunda Treta Mundial, né? Alguns já apoiavam os bigodinhos, para você ter noção. E aí ele não conseguia. Para vocês terem ideia, né? Os Estados Unidos rejeitou com a desculpa, né? Que ter animais como protagonista era muito estranho. Estados Unidos, que tem a Disney. Quem é o principal personagem da Disney? É um rato, né? O Pluto, o Pateta, mano, o Donald. E os caras dizem: não, a gente não vai botar porque são animais. Pelo amor de Deus, podiam ter dado uma desculpa melhor, né? Mas depois as pessoas viram que era importante, que a obra era interessante, e aí conseguiram, né? Outras editoras menores conseguiram. Teve país que ele abriu mão até dos direitos autorais dele, família, para liberar até uma versão pirata para quem entrasse desse... O cara liberou uma versão pirata do próprio livro, abrindo mão dos direitos autorais, né? Só para que as pessoas tivessem acesso a essa informação e percebessem que essa é a mensagem do livro, que por mais que tenha falha no sistema democrático, a gente vê isso aí, ele ainda é melhor do que qualquer ditadura, do que centralizar o poder, família. E realmente o livro, ele nos acorda, porque a gente vê tanta coisa acontecendo, que às vezes a gente pensa: será que não era melhor uma monarquia? Será que não era melhor tirar essa quantidade de gente, todo mundo falando ali, ninguém se entende, fragmentando o poder? Acaba que grandes empresas conseguem, né? Só elas conseguem juntar esses fragmentos. Ela junta um fragmento aqui, outro ali, e consegue aprovar o que ela quer. A gente já tem analisado isso há muitos anos. Mas quando você vê, família, na prática o que acontece, a gente vê que não dá certo. Porque no sistema democrático você tem as esferas para recorrer. Ah, esse está fazendo isso, então eu vou recorrer a esse outro poder aqui. Mas quando tudo está centralizado num cara só, o que ele disser, se ele disser assim: ó, os caras que se chamar Davi não podem mais fazer vídeo, eu vou recorrer a quem? E o cara que manda em tudo. Você está entendendo, família? E às vezes, pelo sistema estar fazendo isso que faz conosco, as pessoas não percebem. Outro ponto crucial, que também é por isso que eu não dou um 10 a esse livro, é que ele deixou meio por cima a parte religiosa. O sistema sempre trabalhou com a mídia, né, a grande mídia, que é a boca, literalmente, e o sistema religioso. Porque quando os animais estão muito cansados e vendo que já estão ficando velhos,
e não vão conseguir mais nada nessa vida. Por exemplo, o cavalo, né, que vive mais ou menos 12 anos, ele já tá com 11 anos trabalhando pra caramba, não conseguiu nada nessa vida, mas aí vem o corvo e diz a todos: não, mas olha, existe um paraíso acima das nuvens, uma cidade chamada não sei o que, e nessa cidade lá todos os animais vivem bem pra sempre. E as pessoas ficam: é mesmo, eu vou esperar pra próxima. Então é um jeito também, família, a religião é usada muitas vezes como um jeito de acomodar a população à sua própria desgraça causada por eles. Eles tomam a nossa riqueza, tomam os frutos do nosso trabalho, porque eu tenho dito isso aqui no canal: se você, meu irmão, é um preguiçoso que não trabalha e não tem as coisas, a culpa é só sua. Mas se você trabalha dia após dia, às vezes você ultrapassa a carga horária e o dinheiro mal dá para sustentar a sua família, então tem alguma coisa errada com o sistema, não é com você. Então, para que as pessoas continuem presas nesse mesmo sistema, eles fazem essas jogadas. E um dos meios, né, usado para isso é a religião, quando ela é usada dessa maneira. Olha, fica na tua, não faz nada, porque isso é vontade de Deus mesmo, e você tem que ser assim, sempre um miserável até o fim da sua vida. E tá errado isso, família. Deus mandou o seu próprio filho para pagar por nós. Então, não é porque Jesus sofreu na cruz que a gente também tem que sofrer. Enfim, família, eu tinha muitos pontos aqui para eu falar desse livro, e esse é um dos pontos, né, que eu coloco como negativo, porque ele ralou só por cima da religião. Mas também dá para entender, né, família? Um livro lançado em 1945, um regime de bigodinho, com um regime totalitário, o cara também não podia atacar, né, a religião abertamente, como hoje a galera faz, né, até desrespeitando. Já tá o extremo. Mas continuo recomendando A Revolução dos Bichos, tá certo? Tá frio aqui, família, tá chovendo, mas aqui dentro do carro tô suando aqui, tô igual o Poica aqui suando. Então, família, vou encerrar o vídeo, tá certo? Mas eu precisava fazer esse comentário com vocês. Você que leu aí também, deixa a sua percepção. Tem muito mais pontos aqui para analisar. Se a gente fosse fazer um vídeo aqui de 45 minutos, família, mostrando os principais pontos, as principais questões, ainda ia faltar tempo pra gente falar tudo. Duas coisas eu não posso deixar de falar, né, família? 2 pontos, que é o cavalo Sansão, cuja força parecia ser maior do que todos os animais juntos, e ele representa o jovem, o trabalhador, aquela pessoa que acha que ele mesmo pode resolver todos os problemas. O cavalo Sansão tinha um lema: trabalharei mais. Quando as coisas davam errado, não por culpa dele, mas pela própria administração do governo, ele pensava que ele mesmo podia resolver. Ele acordava meia hora mais cedo para começar o serviço dele antes dos outros, e quando algo dava errado, ele acordava 2 horas mais cedo. Ele passou a vida toda dele trabalhando para que outros usufruíssem da sua força. E ele não era só forte, também era um grande guerreiro. Mas ao invés de usar isso em prol de mudar o sistema, ele ajudava o sistema se esforçando tanto. Então ele representa aquelas pessoas que dizem: não, eu vou arrumar 2 empregos, vou arrumar 3, mesmo que o cara já está se matando. E não percebe que o problema é justamente aqueles que o administram. E ele acha que não, esses são bons, tem um bom ali, tem um ruim. É só deixar o bom fazer as coisas que as coisas melhoram, quando na verdade o problema é o próprio sistema. E o lema, né, que eu também destaco aqui, que era: todos os animais são iguais, e depois foi modificado para todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Mas eu acho que eu fiz uma palhinha aqui para pelo menos despertar a sua curiosidade, tá certo? Vale a pena você assistir. Então é isso, família, fiquem com Deus. Eu vou ler outros livros aqui e vou trazendo para vocês, tá certo? Fiquem todos com Deus, um abraço, família, a gente segue juntos. Fui!